uma tragédia em família, não deixa de ser, porque um policial penal matou o irmão dentro da casa da família, mas tem um contexto, tem detalhes nessa situação toda, Ricardo, que acaba que exemplifica o que a gente fala muito aqui no Alterosa Alerta, inclusive em relação à família, porque nesse caso nós temos um irmão que infelizmente entrou para o mundo do crime, que cometeu crimes, e um irmão que na verdade combate esse tipo de criminalidade, esse tipo de gente, né? E acabou verdade, que Cláudio, numa confusão, numa briga, um acabou tirando a vida do outro. É verdade, Cláudio, um caso muito triste realmente. Desde ontem, no início da noite, eu estou acompanhando essa situação. Ontem, inclusive, o cinegrafista Reginaldo Dias e eu estivemos no local onde o crime aconteceu. Ouvimos, algumas pessoas por lá muito assustadas com tudo. Estivemos também na delegacia, onde estavam colegas do policial penal, familiares também envolvidos nessa situação toda. Todo mundo muito assustado com o que aconteceu. A família está sofrendo dos dois lados, pela morte de uma pessoa que, independente de qualquer coisa, apesar dos problemas, está lamentando a morte dessa pessoa, também, obviamente, muito chateada por conta desse policial penal envolvido na situação, um caso muito complicado, muito complexo, e também mostra uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente destacar, Cláudio, como que as escolhas das pessoas fazem com que elas tomem caminhos opostos. A gente está falando aí de uma família em que um dos irmãos tinha várias passagens pela polícia, inclusive estava usando tornozeleira eletrônica, enquanto o outro irmão é um agente penitenciário, uma pessoa que, pelo que me disseram, tem uma postura muito correta, muito íntegra, trabalha em prol da segurança pública e já várias vezes tentou ajudar esse irmão que infelizmente acabou se envolvendo com muitos crimes, usava tornozeleira eletrônica e ontem, lamentavelmente, acabou morto. Inclusive, no depoimento dele, à Polícia Militar, ele narra isso, o que segundo ele aconteceu lá no momento. Ele questionava o irmão que teria agredido os pais anteriormente e ontem só o pai estava no local no momento, mas teria tentado novamente agredir o pai. E ele narra e fala isso, no único momento em que todo mundo, de certa forma, virou as costas. Quem estava lá, ele fala dessa forma, quem estava lá para te ajudar era nós, Era o irmão, eram os pais, porque esse irmão, inclusive, já cumpriu cadeia, já pegou cadeia, inclusive por homicídio. E a gente sabe, Cláudio, o quanto a família sofre em situações assim. Esse que está aparecendo aí na tela, Cláudio, já falando para as pessoas o que houve, esse que aparece na tela é o Alessandro Luiz Gonçalves da Silva, de 31 anos, que morreu depois de levar um tiro na barriga. Esse caso que aconteceu ontem na Vila João Cota, no bairro Catalão, aqui em Divinópolis. A história, como a gente está dizendo, é um pouco confusa, mas como a gente já adiantou, a pessoa, o suspeito desse caso aí, de atirar contra o Alessandro é o irmão dele, um policial penal de 30 anos de idade. E o que aconteceu, segundo o policial penal contou para a polícia, é o seguinte: o agente penitenciário disse que estava em casa, em outro imóvel aqui em Divinópolis, quando recebeu uma ligação dos pais, dizendo que o Alessandro teria agredido os próprios pais. Esse policial penal, então, foi até a casa dos pais para tirar satisfação com o irmão, e o irmão, muito exaltado, o Alessandro muito nervoso, partiu para cima do irmão, que é o policial penal, e também do pai, que presenciou toda essa ação. O agente penitenciário, inclusive, disse que durante essa discussão o pai começou a fazer orações, a pedir que os dois parassem com aquela briga, mas não adiantou. Segundo esse agente penitenciário, o Alessandro estava muito exaltado, muito nervoso e durante a discussão, inclusive, chegou a novamente agredir o pai na frente do irmão, na frente desse policial penal. O agente penitenciário, então, sacou um revólver e deu voz de prisão ao irmão, mandando que ele se afastasse dele e do pai. Segundo ele, não adiantou, esse homem continuou muito exaltado, muito nervoso, dizendo que não teria medo de voltar para a cadeia, e que, enfim, não se importava com aquilo que estava acontecendo. O agente penitenciário, então, contou que chegou a dar um tiro na parede para tentar intimidar o irmão, tentar que ele se afastasse daquela cena ali. Segundo ele, não adiantou, o Alessandro continuou muito agressivo, foi para cima dele e tentou tirar a arma que ele estava nas mãos. Esse policial penal, então, efetuou mais um disparo e esse segundo disparo atingiu a barriga do Alessandro.
O Alessandro chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu ainda no local. O policial penal permaneceu na casa, chamou a polícia. Quando a PM chegou, ele contou o que tinha acontecido, foi detido e levado para a delegacia, onde ele prestou depoimento. Nós, inclusive, ontem estivemos na delegacia. Lá na delegacia estavam outros agentes penitenciários e também corregedores do departamento penitenciário que vieram a Divinópolis entender o que havia acontecido. O agente penitenciário foi ouvido pelo delegado de plantão, o pai e a mãe dele também foram ouvidos, outras testemunhas prestaram depoimento ainda ontem. E no entendimento do delegado, o policial penal agiu em legítima defesa, portanto, ele foi ouvido e em seguida liberado. Em nota, o Departamento Penitenciário informou que aguarda o andamento do inquérito, a conclusão das investigações, para avaliar providências administrativas ou não. A Polícia Civil não gravou entrevista sobre esse caso, disse que aguarda a conclusão do inquérito para repassar mais informações. Nós também não conseguimos gravar entrevista com a Polícia Militar. De toda forma, eles nos repassaram essas informações sobre como tudo teria acontecido. E um outro detalhe, o Cláudio, segundo a Polícia Militar, o Alessandro, esse rapaz que morreu, ele estava usando tornozeleira eletrônica, como você disse. Ele já cumpriu pena algumas vezes e tinha passagens por homicídio, roubo, tráfico de drogas, furto e violência doméstica. Algumas pessoas com quem eu conversei ali confirmaram que ele tinha um histórico muito problemático, era uma pessoa muito agressiva. Esse irmão dele, o agente penitenciário, várias vezes tentou ajudá-lo a tomar outro caminho, mas infelizmente a história terminou desta forma trágica aqui em Divinópolis. Inclusive, essa versão que foi falada em depoimento, inclusive, pelo agente penitenciário, pelo policial penal, ela foi confirmada pelo pai. Um primo também viu parte de tudo isso acontecer, da confusão, um primo que mora próximo também já sabe desse histórico todo. E conforme falei, um irmão que trabalha para nos dar segurança, porque é um policial penal. Às vezes tem muita gente que às vezes não sabe, um policial penal pode dar voz de prisão, assim como qualquer cidadão pode, mas está na atribuição dele também, na atribuição de um advogado, de um policial civil, de um policial militar, de um guarda municipal, mas qualquer cidadão pode dar voz de prisão ao outro. Mas ele, diante daquela situação, inclusive tentou, pelo que a gente viu, a discussão rendeu, porque ele tentava acalmar a situação, contornar a situação, mas lamentavelmente o desfecho foi esse. A gente lamenta.